A paz do Senhor, irmãos, amém? Estou acostumando, não sei ainda ficar com esse microfone aqui, né? Mas Deus vai dar graça. Vamos fazer uma oração antes de ministrar a palavra? Senhor, meu Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Deus, e nós Te louvamos porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações, ó Deus, e que a Tua palavra seja ministrada nesta noite, através do Teu Espírito Santo, falando ao meu coração, que eu não venha atrapalhar o Senhor, mas que o Senhor, através de mim, me use como instrumento em Tuas mãos. Colocamos, Senhor, a vida da igreja, cada coração, a cada vida que está aqui, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos fortalecer, que venhamos sair daqui edificados, Senhor, fortalecidos pelo Teu poder e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu vou estar ministrando aqui em João 11, né? Eu estava lendo sobre essa palavra, acho que na terça-feira ou na quarta-feira, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, né? E aí eu pensei comigo, eu não vou falar para Moisés que eu tenho uma palavra, não. Vou deixar se ele falar, né? Porque é para ministrar essa palavra. Porque o Senhor aqui conhece todas as coisas e aquilo que a gente precisa, né? Deus é muito bom, é generoso conosco. E aí os irmãos me permitam aqui ler no celular, tá bom? Nessa versão, porque o que eu tenho mais lido no celular é mais fácil para carregar. Já tenho bastante coisa para carregar aí. E por isso eu tenho usado bastante celular para ler a Bíblia. Os irmãos acharam? Então vamos lá para a leitura, né, em João 11, que diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Até aqui por enquanto. Nós vamos discorrer o texto inteiro, então vamos falando por partes. Então, aqui Jesus ele recebe essa notícia, né? Nós vemos que o autor, João, ele coloca Lázaro aqui logo no início, na terceira pessoa, para deixar, a gente percebe, para mostrar um pouco mais claro o quanto Jesus era próximo de Lázaro, né? Essa proximidade. Então, aqui no versículo 3 fala: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Então, o mensageiro chega ali até Jesus e fala: está enfermo a quem tu amas. Mostra essa proximidade de Jesus com Lázaro, né? E eu imagino que o autor, usando Lázaro na terceira pessoa, ele quer evidenciar a proximidade, a amizade de Jesus para com Lázaro. E o que nós aprendemos com isso? Que Deus é um Deus de relacionamento. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento próximo conosco, né? Nós vemos lá desde o Antigo Testamento a Bíblia falando que o Senhor é Deus de aliança. Então, o Senhor é Deus de compromisso. Assim como nós gostamos, né, de ter compromisso, de ter uma vida aliançada com as pessoas, de não viver, por exemplo, um casamento descompromissado, uma vida distante de quem amamos, né, uma vida em comunhão em igreja, assim também o Senhor gosta dessa vida de proximidade. E mostra também a importância de nós, a cada dia mais, desenvolvermos esse relacionamento, onde Deus ele já nos ama, mas nós precisamos desenvolver um relacionamento de amor mais profundo com o nosso Deus. Então nós começamos a perceber que eles descrevem: está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então, evidencia novamente o texto aqui que Jesus os amava. Mas Jesus diz que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí, às vezes, o que Deus fala para nós parece incoerente, porque essa enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morre, não é?
Mas a fala de Jesus, às vezes, parece que não está incoerente. Em algumas situações, quando nós passamos, estamos na dificuldade, o Senhor nos libera uma palavra, parece que não há coerência entre aquilo que Deus falou e o que está acontecendo naquele momento. Mas nós começamos a perceber que Jesus, por ser dono, e por ser Senhor dos céus e da terra, Ele tem o controle de todas as coisas. E tanto faz uma pessoa estar dormindo como estar morta, Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. Então, quando Ele fala que essa enfermidade não é para a morte, Ele já cita qual é o propósito dessa enfermidade. É para a glória de Deus. O Senhor, Ele é Senhor dos céus e da terra. Nós sabemos, nós vemos e percebemos tudo que está à nossa frente, que está à nossa volta, mas o Senhor não. Ele sabe tudo que está no mundo, tudo que está na esfera espiritual e nos céus. O Senhor é o Senhor de controle de todas as coisas. Então, para Ele, o mundo e todas as coisas são um só para o propósito da glória de Deus, como diz aqui. Há um propósito. E também, quando nós passamos as dificuldades, há um propósito. Muitas vezes há um propósito de quê? De nos fortalecer a nossa fé, Às vezes a gente anda com aquela fé arrastando e para a gente está tudo bem. E aí vem a dificuldade e a gente começa a se lamentar e não entender o porquê da dificuldade. E o Senhor, Ele quer nos levar a uma fé mais robusta. E como que a gente avança alguns degraus espiritualmente falando? Somente quando somos desafiados. Como somos desafiados e quando observamos tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Ele está fazendo, e aí a gente começa a ver que como Deus fez no passado, por que Ele não vai fazer no presente? Por que Deus não vai fazer no nosso futuro? Então nós começamos a observar isso. E continuando aqui no texto, quando no versículo 6... Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Outro ponto que a gente aprende com Jesus. Jesus não se move pela ansiedade. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus, Então a gente vê que Jesus manifesta o seu cuidado sobre muitos enfermos, ressuscita também o filho da viúva de Naim. Jesus executa, muitas curas, mas Lázaro era algo pessoal de Jesus, ele desenvolveu um relacionamento pessoal de amizade. Então Jesus sentia aquilo também profundo, porque Jesus era 100% Deus, mas também era humano. Então ele sentiu aquilo, por isso que o autor aos Hebreus fala que o Senhor, Ele sabe o que é se compadecer, porque Ele passou pelas mesmas aflições, Ele sabe o que é sofrer. Ele foi tentado, Ele sofreu e Ele sabe. E Ele não se move por ansiedade. E aí é um dos pontos para nós pensarmos hoje, porque hoje... E nós vemos o Brasil aí num grande recorde de ansiedade, de movendo. E às vezes, a ansiedade, ela não está longe, não está distante. Às vezes está dentro da nossa casa, está dentro do nosso dia a dia. E são os excessos de preocupação com as coisas do futuro. E por isso que Jesus quer nos desenvolver em nós uma fé forte. Por quê? Para que nós olhando, como diz a Bíblia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu começo a olhar para o futuro e falo como Deus fez no passado, Ele fará no futuro. Então, às vezes, grande parte das nossas preocupações não acontece. Então, às vezes, a gente se desespera com uma preocupação com relação ao emprego, com relação a alguma coisa que vai acontecer, e a gente se desespera. E aí, a gente, se parar para observar e para se questionar, o Senhor me sustentou até aqui. O Senhor não deixou faltar o pão na minha mesa. O Senhor tem cuidado da minha casa. E quando a gente começa a observar tudo que Jesus fez, a gente começa a encher o nosso coração de esperança e a trabalhar em cima da ansiedade. Então a gente vê que essa amizade de Jesus não fez com que ele se movesse pela ansiedade, porque ele passou ali ainda 2 dias. Então, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Outro ponto que Jesus deixa muito claro é que Ele é o Senhor do tempo.
E Jesus andava alinhado com Deus. Então ele sabia o tempo de se mover segundo o que Deus tinha como propósito. E nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para saber quando vamos, quando ficamos, quando nos movemos. E é isso que ele está falando ali para os discípulos. Outro ponto aqui, Jesus não estava se movendo pelo medo. Por quê? Porque ele tinha uma plena confiança que Deus estava guardando e que Deus faria o que precisava ser feito. Então a gente vê que Jesus passa por diversas situações, né, de perigo, nos capítulos anteriores, quase foi apedrejado no templo. A gente vê algumas ações de pessoas querendo, né, pegar Jesus, mas a Bíblia sempre relatando, porque ainda não era a sua hora, não era chegada a sua hora. Então, nós vemos Jesus não se mover também pelo medo, mas se mover pelo tempo em que o Espírito Santo vai direcionando a vida dele. E nós devemos também ter essa atenção com relação ao medo. Por que a questão da ansiedade e do medo? Porque nós vemos que as lutas espirituais que nós temos vivido nos últimos dias são lutas mentais que nós temos. É luta contra a ansiedade, luta contra o complexo de inferioridade, luta contra o medo, né? Por quê? Porque o propósito é de quê? De manter em si mesmado, em nós mesmos, acuado cada um na sua casa, e para que nós não venhamos manifestar a vontade de Deus. Porque Jesus, ele ficou 2 dias ali para que se cumprisse a vontade de Deus, e não porque ele estava com medo. E nós começamos a observar isso, que Deus, ele é o Deus que pode tudo em todo o tempo e que se move no tempo correto. Então nós devemos entender isso, que se ainda não mudou algumas situações, devemos perseverar observando o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer usar a minha vida para a glória dele. O Senhor quer usar a minha vida para aquilo que ele tem, mas eu não posso ser paralisado pelo medo, pela ansiedade, pelos complexos, pela tristeza, pelo que o outro às vezes pensa de mim. Então, várias coisas às vezes nos paralisam, várias situações às vezes nos paralisam. Mas o Senhor, ele quer trabalhar nas nossas vidas através dessas situações, para que nós não venhamos ficar parados ou paralisados pelo medo, ou pela ansiedade, ou pelas nossas guerras mentais diárias. Será que vai dar? Será que vai acontecer? Como se nós estivéssemos o tempo todo à beira da morte. Não que não somos afligidos, porque a Bíblia fala, né? Afligidos, Paulo fala, afligidos, porém não destruídos. Então nós devemos entender que há aflições, há uma guerra no reino espiritual, mas há um Senhor que é Senhor sobre todas as coisas. E nós temos esse Senhor sobre nós. E aí, continuando o texto, assim, no versículo 11, assim falou. E depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nem sempre, quando Deus fala alguma coisa para a gente entende naquela hora o que Deus está falando, né? Às vezes Deus fala alguma coisa e parece que não está acontecendo, como vai acontecer, porque a gente começa a pensar sempre nas possibilidades humanas. Mas Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas da impossibilidade, porque Deus pode todas as coisas. Ele não precisa ter algo para a partir de algo fazer. Mas no início a gente vê que ele criou todas as coisas. Então Deus, a partir do nada, pode criar todas as coisas. E nós começamos a observar isso para quê? Para que a nossa fé vá se aumentando no Senhor. Então os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava colocando. Ainda eles pensaram, né? Como diz aqui, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Porque eles pensavam que ele estava só descansando. E Jesus estava falando da morte, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de seu repouso no sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Quando passamos tempo em oração, o Senhor nos revela o que está no nosso ser nos afligindo. Né? Às vezes parece que não está muito claro, mas quando passamos um tempo com Deus, em conversa, em diálogo com o Senhor, Ele começa a revelar realmente: olha, a sua dificuldade é essa, você talvez tenha que perdoar.
Você talvez tenha que descansar. Você talvez tenha que ter mais fé. Então, ele começa a nos revelar a real situação. Qual é o nosso real problema para agir sobre a real situação? Porque às vezes estamos pensando numa coisa, mas o Senhor, Ele vem e trata o profundo do nosso ser, do nosso íntimo, do nosso coração, nos revelando a verdade. E aí ele fala: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Então Jesus, ele fala o propósito novamente aqui, para que os discípulos acreditassem nele. Então isso ocorreu, ele passou mais 2 dias, Lázaro estava enfermo, Lázaro veio a morrer. Imagino eu que Lázaro morreu, logo ali no dia em que ele recebeu a notícia, porque ele ficou 2 dias e depois ainda caminhou, vamos dizer que seja mais 2 dias, porque depois de 4 dias Lázaro estava morto. E aí nós percebemos isso, que ele ficou ali, não porque não amava Lázaro, porque a Bíblia diz que ele amava, que ele tinha um relacionamento, mas ele ficou ali porque ele tinha um objetivo, um propósito. E aí ele deixa muito claro aqui: para que acrediteis. Então, ele fala aqui justamente no que ele quer trabalhar na nossa vida, no que ele quer trabalhar ali na vida dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos passariam um tempo após a sua subida sem ele. E tudo que Jesus, e aqui já está bem próximo à sua morte, e tudo que Jesus manifestasse, em obras, em ações, seria o quê? Para fortalecer a fé dos discípulos para as próximas obras lá na frente. E o que o Senhor faz por nós é isso, é nos fortalecer ao longo da caminhada para que nós venhamos continuar dentro daquilo que Ele tem como propósito e objetivo para a nossa vida. Então, continuando aqui no texto. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então, Jesus ficou 2 dias e Lázaro estava morto há 4 dias. Então, essa caminhada se entende que era de 2 dias, até chegar lá. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta corre ao encontro de Jesus, e ele está um pouco distante ainda, e Maria fica em casa, e ela pega e fala para Jesus. E aqui dá a entender um pouco de depósito de culpa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela acrescenta aqui: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Então dá a entender que ela que mesmo ela, entendendo a situação, vendo, ela ainda deposita alguma fé. Mas a gente percebe a dificuldade dela de crer quando continua o texto, na continuação do texto, que diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E aí ela fala, disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus estava falando daquele tempo e ela pensando na ressurreição do último dia. Aí ela tinha dificuldade de crer e também dificuldade de tempo, de entender o tempo de Deus. E nós também temos dificuldade, de entender o tempo de Deus. E aí eu falo até pessoalmente, eu vivi isso. Quando eu me lembro que o Senhor me deu a promessa de que me daria um filho, e nisso eu achei que aconteceria no máximo no ano seguinte. E se passaram 1 ano, se passou mais 1 ano, se passou mais 1 ano. E às vezes Deus fala e a gente acha que é no próximo ano, no próximo mês, talvez na próxima semana, pode ser que seja. Se for o tempo de Deus, se for o alinhamento de Deus, porque para cada vida o Senhor tem uma vontade, um objetivo. As nossas vidas não são copia e cola, o Senhor não copia e cola as nossas vidas. O Senhor tem um objetivo pessoal para cada vida, tem um tempo para cada vida.
E nisso se passaram aí 8 anos, né? Eu tive a primeira gravidez, achei que realmente teria esse filho e o Senhor levou. E aí a gente às vezes quer essa questão, né? De Jesus falou que ia me dar e que não ia morrer, e ele morreu. Então, às vezes a gente não entende essa situação. Jesus falou que Lázaro não ia morrer e Lázaro morreu. E aí a gente vê que a vontade de Deus entre os céus e a terra, ela é soberana sobre todas as coisas. E Ele sabe como nos fazer crescer em meio ao sofrimento, em meio às dores. A gente não pode entender que as dores, os traumas, as dificuldades do passado são para nos paralisar. Não, as dificuldades são para nos fazer crescer e entender a vontade de Deus e nos fazer chegar, caminhar em fé, não nos deixar lamentando. Não é porque eu tive uma dificuldade, não é porque aconteceu algumas coisas que eu vou parar ali no tempo. A gente observa muito isso na vida de Moisés, né? Moisés, ele tinha tudo para parar. Por quê? Porque ele tinha sido tirado do seu lar, ele conhecia sua mãe, porque foi amamentado por ela, cresceu até certa idade com ela, foi para o palácio, ele tinha as suas dificuldades, ele tentou retomar ali a sua identidade, matando o egípcio, né, de forma incorreta, fugiu para o deserto, estava distante de todo mundo, todas as dificuldades emocionais, dificuldades familiares, conflitos ele viveu ali no deserto. E ainda ele tinha esse complexo, onde ele falava: Senhor, eu não sei falar. E Deus fala com Moisés: mas é você. E não tem outro jeito de nós vencermos os nossos medos, é enfrentando, é ouvindo o que Deus tem para nós e nos posicionando. Não tem outra forma, o Senhor quer nos levar além, o Senhor tem muito para a gente. E por que o Senhor veio trazendo ao meu coração? Para que nós viéssemos entender que muitos medos, muitas ansiedades, muitas situações são paralisantes na vida. E tem paralisado o povo de Deus, tem paralisado a igreja do Senhor dentro daquilo que o Senhor tem chamado. O Senhor tem nos chamado e nós não podemos ficar parados, porque se Moisés tivesse ficado parado lá no deserto, diante da sarça que ardia e não se consumia, Moisés não tinha vivido toda essa legislação com relação ao povo de Deus, todo esse cuidado. O Senhor não nos quer paralisado. O que nos aconteceu não é para a morte. Não é para nos paralisar no sentido de morte de ministério, de morte de vida, de morte em alguma área da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Não é para nos paralisar, mas é para nos fortalecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. E vamos continuar aqui no texto, que o horário já está indo. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Então você vê que Jesus ele traça um paralelo entre céu e terra, entre presente e futuro. Porque ele fala que aquele que crê nele nunca morrerá. E ele não fala só de uma morte física, ele está falando de uma morte eterna. Então Jesus, ele é o Senhor dos céus e da terra. Então aqueles que morreram em Cristo, eles estão vivos no Senhor, como diz o Senhor ali no Antigo Testamento: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus de vivo e não de mortos. E esses já haviam morrido e estavam com o Senhor. Então nós vemos que Deus ele é Senhor dos céus e é Senhor da terra, e toda a dimensão está nas mãos de Deus. Então para Jesus o tempo, o espaço, o hoje, o amanhã, a morte, a vida não tem diferença, não tem dificuldade, não tem problema para o Senhor. E aí a gente começa a ver o que Jesus está falando, né? Só que o que Jesus está falando é tão grande, tão tremendo, que para Marta naquela hora estava com dificuldade de alinhar, né? E aí ela fala, disse ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela fala outra coisa, né? Tudo bem, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que há de vir ao mundo. E ela corre para chamar Maria. E aí ela chama Maria, só para adiantar o texto.
diz que o mestre chama, mas Jesus ainda estava parado no mesmo lugar que encontrou Marta. E aí Maria chega, e há diferença. Maria se lança aos pés de Jesus com humildade e chorando, né? A Bíblia diz aqui que as pessoas correm, né? Os que tinham ido para consolar correm ali com Maria para perto de Jesus, porque achavam que ela ia correr para o sepulcro para chorar. Então eles correm, mas Maria, chegando aonde Jesus estava vivendo, lançou aos seus pés. E ela falou a mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Por isso que Hebreus fala que ele não é um Deus que não se compadece das nossas fraquezas. Então, como Maria chega ali e se humilha aos pés de Jesus chorando, a Bíblia diz que moveu-se muito no seu espírito e perturbou-se, tanto com Maria quanto com os judeus. Por quê? Porque Jesus, ele se compadece de nós. Jesus sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. E aí, a humildade de Maria de se lançar aos pés de Jesus faz com que comove, né? Jesus ali, a Bíblia diz que ele chorou. E os judeus fazem um comentário: vede como o amava. Porque Jesus expressa ali o choro diante da humildade. Nós devemos ir com o nosso coração quebrantado, ainda que às vezes com lágrimas. Devemos ir diante do Senhor, ainda que não tenhamos palavras. Devemos ir diante do Senhor e nos lançar diante de Deus. E o Senhor sabe o que está em nosso coração. O Senhor sabe como atender o nosso coração. O Senhor sabe como ouvir a nossa dor. O Senhor, ele se compadece muito mais. Ele sabe como transformar a nossa dor. Ele sabe como mudar todas as coisas. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? E aqui fica um detalhe para a gente. Às vezes na nossa vida a gente quer fazer o papel de Deus. Não podia acontecer dessa forma? Não podia ser dessa maneira? Ah, Senhor, muda dessa forma. Ou nos antecipamos a dizer o que o Senhor não disse, ou deixamos de dizer aquilo que o Senhor nos deixa. Então, às vezes, a gente começa a arquitetar, a fazer coisas como se fosse, como se nós soubéssemos mais do que sabe o Senhor. Então, aqui fica muito claro que essas pessoas, por não ter conhecimento, dizendo: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que este também não morresse? Então, às vezes, a gente começa a buscar soluções próprias, sem buscar a graça, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar o favor de Deus, ou querer dar soluções próprias para a vida das pessoas. Então, nós devemos buscar no Senhor essa direção. Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus? E aqui fica uma pergunta para a gente. Que área talvez na nossa vida que a gente acha que não tem mais jeito? Que talvez, como para Marta, já cheira mal. Essa área aqui, não. Essa pessoa talvez não tem mais jeito, não tem mais salvação. Ou essa cura talvez não vai acontecer. Ou para mim não tem jeito de fazer, de trabalhar no ministério, de fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Ou isso não é para mim. Tantas coisas, ou alguma área da nossa vida que nós guardamos ali na caverna e nós deixamos fechados porque nós achamos já cheira mal. Nisso aí não mexe não, Jesus. Isso aí já cheira mal, deixa isso de lado, que isso já cheira mal. E o Senhor, Ele quer mexer em todas as coisas. O Senhor, Ele quer mexer em todas as coisas porque Ele tem poder. Ainda que essa área pareça não ter jeito, ainda que pareça não ter solução, ainda que pareça que já está morto, como estava Lázaro aqui.
Se o Senhor mandou tirar a pedra, tire a pedra. Se o Senhor mandou remover a pedra, remova a pedra, porque Deus pode fazer ressuscitar. Como eu disse anteriormente, não há nada difícil para Deus. Como diz Jesus aos discípulos, né? Porque chega ali diante de Jesus, aquele jovem rico, que apresenta um monte de qualidades, né? E aí, depois Jesus fala para ele, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E aí ele vai embora. E os discípulos, eu imagino que perguntam, se ele já cumpre todos os mandamentos, e Jesus falou para ele, né? Mais uma coisa, então e a gente? E aí eles perguntam, Senhor, a gente deixou a nossa casa, estamos, né, caminhando contigo, tipo assim, o que vai acontecer da gente? E o Senhor fala, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A nossa salvação, a nossa caminhada em Deus não é por causa de nós, mas é por causa de Jesus, é por causa dele. Se nós caminhamos com Ele, é por causa dele, é por causa do perdão de Jesus sobre nós, é por causa da graça de Jesus sobre nós. Não são as nossas forças, mas é a força de Deus sobre nós. Por isso que nós devemos desenvolver a cada dia mais um relacionamento com Deus. É interessante que quando a gente, por exemplo, toma o nosso dia em nossas mãos e saímos sem ao menos pedir ao Senhor, vamos conosco, nós estamos dizendo para o Senhor, eu tenho o controle de todo o meu dia, eu vou resolver. Então, em outras palavras, a gente está falando isso, mesmo que não seja algo verbal, mas com a nossa atitude, hoje eu resolvo. E aí quando acontece alguma coisa que não era o previsto, a gente fala, nossa, mas Deus não viu isso? Mas a gente nem sequer apresentou diante de Deus o nosso dia, agradeceu e colocou diante do Senhor. Não que o Senhor dependa, né, do nosso aval para fazer algumas coisas, porque nós sabemos que vivemos livramentos desconhecidos. Tem coisas que a gente nem sabe que o Senhor está nos livrando. Quantas coisas que o Senhor nos livrou, que a gente viu o perigo na rua de cima, viu na rua de baixo, viu algumas coisas acontecerem, mas não nos alcançou. O que isso é a graça de Deus. Mas quando nós tomamos a autonomia da nossa vida e nem falamos com Deus, a gente está falando, pode deixar, Jesus, que hoje eu resolvo a minha vida. Hoje eu dou conta. E nós precisamos da graça do Senhor. Nós não damos conta, nós precisamos depender de Deus. E aí Jesus dá graça ao Senhor, né? Ele fala graças, no versículo, vou ler o 40 e depois o 41. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, somente até aqui. Então, a gente vê Jesus, mesmo em meio a toda aquela situação, ele dando graças ao Senhor, porque ele sabia exatamente o que ele ia fazer. E ele dá graça justamente para atrair aquela multidão, para aquela oração, para que eles fossem atraídos ao Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque ele sabia muito bem da comunhão dele com o Pai, que o Pai sempre ouvia ele. Mas para que aquela multidão cresce, que ele enviou, ele fez aquela oração. E aí ele dá uma ordem, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu envolto, né, ligado em faixas, com o rosto envolto no lenço. E disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E aí fica para a gente refletir sobre alguma área da nossa vida que a gente acha que está impossível do Senhor fazer, que está impossível, que essa área não, Jesus, não mexe, porque essa área não pode, não tem jeito, é impossível. O Senhor, Ele pode, como a Lázaro, fazer ressuscitar. Se Ele disse, tirai a pedra, nós devemos tirar.
Nós devemos levar os nossos Lázaros, levar as nossas situações a Jesus, porque Ele pode fazer todas as coisas. E o que eu quero dizer com todo esse contexto? Justamente sobre essas guerras que nós vivemos mentalmente falando. Guerras que às vezes a gente acha que não é nada, mas que nos impede de caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira. E às vezes nós somos roubados justamente no tempo de fazer algo para o Senhor. No tempo de fazer aquilo que o Senhor nos chama. E o Senhor nos chama hoje. Porque a Bíblia fala ali também na parábola do semeador, que quando o homem plantou, o trigo, o semeador vem e planta o joio junto à noite. Então, nós vemos o quê? Às vezes, as muitas guerras e as muitas lutas que nós vivemos no campo da nossa mente que nos paralisa. Que falar eu não consigo, eu não posso, eu não vou. E a gente deixa de se perceber. As ansiedades que vão roubando o nosso tempo, vão roubando a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Os medos que vai nos paralisando, nos prendendo, só em si mesmado nas nossas coisas. Mas o Senhor, Ele tem algo maior para nós. Assim como Ele tinha para Moisés, o Senhor, Ele quer mais de nós, Ele quer mais da igreja. Há um reino aí fora para que a igreja avance. Há pessoas precisando, há vidas precisando, há corações precisando. E o Senhor quer que nós, como igreja, façamos mais. O Senhor quer que cada um de nós venhamos avançar um pouco mais. E nós não podemos ser paralisados pelo medo, pela ansiedade ou pelos complexos. Isso não é para mim, isso não é para minha família, isso não é para minha casa, isso é para nossa casa, isso é para nossa família. E isso não é nas nossas forças, isso não é na nossa capacidade, mas é na graça do Senhor que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Eu vou fazer uma oração. Nós vamos orar agora em cima dessa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Ele tem muitos propósitos, muitos objetivos, e que às vezes a gente fica paralisados nas situações. E que nós devemos, como diz em Filipenses, ter a oração dizendo ao Senhor: Senhor, guarda a minha mente e o meu coração, para que eu consiga cumprir a Tua vontade, não ficar paralisado pelas coisas dessa terra, mas avançar no reino de Deus, avançar no reino dos céus. Pode fechar os seus olhos e peça isso ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós pedimos, ó Pai, no Teu nome, nós pedimos pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, diante desta palavra, Senhor, que foi ministrado primeiro ao meu coração, que nós não venhamos ser paralisados pelo medo, e nós não venhamos ser paralisados, Senhor, pela ansiedade, e nós não venhamos ser paralisados pelas muitas atividades dessa vida, pelos complexos, Senhor, pelos rancores, pelas angústias, e nós não venhamos ficar paralisados pelas coisas materiais deste mundo, Senhor, mas que nós venhamos, ó Deus, avançar no Teu reino, que nós venhamos cumprir a Tua vontade, que nós venhamos entender o Teu querer, Senhor, que nós não possamos ficar acuados com medo, como se estivesse na beira do abismo, pois o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor tem poder sobre a morte, o Senhor tem poder sobre a vida, o Senhor tem poder sobre as ansiedades, o Senhor tem poder sobre as enfermidades, o Senhor tem todo o poder e não há nada impossível para Ti. Nós lançamos a nossa casa em Ti, a nossa vida em Ti, a nossa família. Guarda, Senhor, a mente do Teu povo, guarda o nosso coração em Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas fraquezas. Senhor, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nas guerras que travamos mentalmente, Senhor, todos os dias, que nos quer fazer perder a fé, perder a confiança num Deus que faz todas as coisas, num Deus que muda todas as coisas. Nós nos lançamos em Ti e nós pedimos, Senhor, pelo Teu poder,
poder, para a tua glória, que as questões, Senhor, da vida não venham nos parar. Nós sabemos que, Senhor, o nosso corpo é frágil, que nós vamos passar por dificuldades, por aflições, mas sabemos que há um Deus com controle sobre todas as coisas e que pode todas as coisas, ó Deus. Então nós lançamos a nossa vida em Ti, a nossa confiança em Ti. Aumenta a nossa fé nesta noite e não nos deixa paralisados, Senhor, em nós mesmos, em nossos lares, em nossas casas, ó Deus, mas que nós venhamos avançar no reino de Deus, em oração, em temor, na prática da palavra, levando ao que precisa, levando ao que necessita, falando do amor de Deus. Levanta vidas nesta noite, levanta ministérios nesta noite, confirma o coração, Senhor, pois o Senhor não criou ninguém sem propósito, mas o Senhor tem o propósito na vida de todos, Senhor. E nós não podemos ficar paralisados, Senhor, em nós mesmos, mas nós devemos entender que o Senhor está nos chamando e que os dias são finais e que os dias são breves e que nós precisamos da Tua graça, do Teu direcionar, Espírito Santo, do Teu discernimento com relação ao tempo e à Tua vontade para ouvir a Tua voz e para ir ao encontro da Tua voz. Colocamos tudo em Tuas mãos, a Tua igreja, o Teu povo, as nossas vidas em Ti, e Te pedimos que continue sobre nós, com a Tua graça, com a Tua proteção, com o Teu amor e misericórdia. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor para todo sempre, de geração em geração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor e glorifique o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou beber essa água.